Muito bom dia para você que se liga no Rápido no Ar nesta sexta-feira, 19 de novembro. Estamos aqui ao vivaço pelas plataformas do Rápido no Facebook e também no YouTube. Claro, com a sua companhia que é sempre muito bem-vinda. Roxane Regli, uma ótima sexta-feira para você. Tudo jóia contigo, Regli? Bom dia, Lucas. Um bom dia para você que nos acompanha aí pelas plataformas digitais do Rápido no Ar, pelo Facebook, pelo YouTube. Estamos no ar para mais um programa em ritmo de sextou, né, Lucas? O pessoal ali na redação, falei para eles, estão tudo felizinho ali. Acho que tão felizes? É o sextou ali, né? Ele não tá nem me ouvindo Bom agora. Bom dia para você, bom William. Dia. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Preparado para o final de semana? Sim. Então tá bom. Hoje recebemos nos estúdios um convidado, é o Ricardo Augusto. Tem 37 ainda? 37. 37, então tá certo aqui. Tá certo. Ele que é limeirense, administrador de empresas, tem pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa estrangeira, é empreendedor, empresário, palestrante e lançou um livro que inclusive pela editora está sendo lançado hoje. Isso, a pré-venda hoje, Lucas. Hoje. É esse livro aqui, ó, que ele até me presenteou. Na verdade, o livro que estará disponível para venda é um pouco diferente, com uma outra capa, né? Exatamente. Mas o livro é justamente esse que eu estou mostrando para vocês. Aprenda a se comunicar em um novo idioma. E é um sujeito de Limeira, e eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque apesar do livro em si, o objetivo desse livro é fazer com que o pessoal tenha um pouco mais de facilidade, né, na questão do novo idioma em um país que passa-se uma década, passa mais uma década e continua com 5% de fluência entre os brasileiros. Acho que é 5 mesmo, Exato, né? 5%. São 5, né? Quando eu comecei a estudar isso há 10 anos atrás, que eu já arranhava o inglês, mas ainda não considerava que me comunicava, eram 3%. Há 10 anos atrás. Mas subiu muito pouco. Pouquíssimo. Subiu muito pouco, Pouquíssimo. né? Se a gente for pensar com a facilidade hoje da internet, né? 5% é bem baixo, Acho né? que tem algo errado aí, né? O número de brasileiros que falam, mas aí é falar fluente, não é só apenas conversar um pouquinho. Se comunicar mesmo, eu vou falar disso, né? A diferença, fluência e comunicação. Mas hoje fluente, então, deve ter o quê? 2%? Isso. Na verdade, assim, eles consideram como fluência, né? Esses 5% são pessoas que usam o idioma na situação necessária. Se você usa no trabalho, se você usa para estudos, enfim, pessoas que conseguem se comunicar. Uma fluência assim que você usa o idioma naquilo que você precisa, né? Então não é fluentes assim nativos que usam, né? Eu vou falar sobre isso mais aqui, sobre essa diferença de comunicação e fluência. Por isso que o livro se chama Aprenda a se Comunicar. E como que surgiu a ideia de você desenvolver esse livro, né? Eu ia falar montar, mas na verdade acredito que foi um desenvolvimento de todo o conteúdo que está aqui, né? Certo. Com as aulas, né, que eu venho ministrando desde 2012, 2013, eu fiz um intercâmbio para a Irlanda, no trabalho, estudo, para melhorar o inglês, já saí daqui com um nível intermediário, e eu tinha uma empresa na época e gostava de ensinar já. Na verdade, eu sou professor desde os 18 anos, de informática, eu conto isso no livro. Depois, né, na minha graduação, também fui monitor da disciplina de empreendedorismo. Então, eu estou sempre, desde os 18 anos, na área da educação. E isso me envolve muito, o empreendedorismo e a educação, para mim, anda junto. E em 2018... depois de toda essa experiência de aplicar as aulas, trazer a experiência externa, né, não só da Irlanda, mas outros países que eu passei, Alemanha, né, todo esse processo de intercâmbio, em 2018 eu escrevi esse livro e liberei ele. A ideia era
a gente precisava dar muitas aulas de psicologia dentro da aula. Ao invés de você ensinar o idioma, o que estava acontecendo? Você ficava dando aula de psicologia. Olha, o processo de aprendizagem é isso, o processo de aprendizagem é aquilo. E aí a gente não conseguia focar no conteúdo, que é o que traz o resultado para você aprender. Então, um dos principais objetivos, uma das principais coisas que eu acredito que esses 5% de brasileiros somente se comunicam em inglês é por conta de não entender como é o processo de aprendizagem de um idioma. Que então, é aquela história de querer falar palavra por palavra e não falar frase. Isso, e de querer ser fluente antes de se comunicar. Primeiro eu me comunico, a fluência é uma consequência. Inclusive, quando eu escrevi o livro em 2018, ele ainda só estava em formato PDF, era para os meus alunos, para os alunos da escola, né, da English U. Então eu escrevi o livro para eles, a ideia era essa. Eu preciso que eles entrem e leiam o livro primeiro antes de começar o curso. Independente se vieram de outras experiências, né, se já estudaram antes ou não, se são iniciantes, melhor ainda. Mas a ideia do livro sempre foi essa. E 2018, dividi com os alunos, de repente compartilhei com mais pessoas, liberei gratuitamente nas redes sociais. E nunca foi a intenção de ser lançado assim como um livro por uma editora. Nunca passou pela minha cabeça isso, mas a ideia é colaborar para eliminar essa ideia, para a gente parar de dar aula de psicologia, né, de falar sobre como é o processo, e a gente continua falando disso, mas dando continuidade. Então eu fui escrevendo capítulo por capítulo nessa intenção. E eram exatamente as dicas que eu dava em sala de aula, tá aí no livro. Né? Aí capítulo por capítulo dessa forma. E em 2020 eu resolvi lançar esse livro no formato impresso, que é esse livro que você tem em mãos, de forma individual, ainda para ser claro, eu divulguei no site da escola, mas ainda é uma coisa muito interna. Até ontem era uma coisa muito interna. Então, para os alunos, para aqueles que conhecem a escola, para aqueles que começam com a gente. Por isso que a gente tem também bastante resultado. Muito resultado. E a ideia é diminuir essa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês. Esse livro foi vendido em torno de 1.000 unidades, mesmo lançado assim individual, no site da escola para o Brasil inteiro. Alunos online também, que eu tenho até de Portugal, nós temos, né, alunos em Moçambique, Angola, que falam português, mas querem também aprender o inglês. Porque, Lucas, Roxana, não é só no Brasil que tem essa má estatística, viu? Viajo bastante para a Argentina, também é um país que está na mesma estatística, que não fala o inglês também. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que não chega a 5% também. É menos até que o Brasil. Chile também. E então o livro nasceu nessa ideia. E hoje, pré-venda, né, pela editora Viseu, para o Brasil inteiro e mais 2 países, Estados Unidos e Portugal, né, no formato de e-book. Que legal, hein? 11 horas e mais 48 minutos, 11h48. O pessoal vai começando a participar aqui do nosso programa. Você pode enviar o seu comentário aí para que a gente possa interagir nesse bate-papo desta sexta-feira. Já já nós também vamos falar sobre alguns assuntos aqui do nosso programa. Só deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui com a gente. O Carlos Roberto está dizendo assim: bom dia, Ricardo, meu amigo desde criança. O Carlos Roberto conhece você desde criança, viu? Legal. Como eu sou limeirense, né? Sim, vai ter muita gente que acompanha e me conhece de vários carnavais aí, vamos pensar assim. Muito legal. Que legal, bacana. E para você foi uma grata surpresa ter o lançamento pela editora, né, cara? Sim, para mim é assim. Eu sou compositor também, Lucas, não contei aqui, né? Mas eu gosto muito de escrever. E tem algumas músicas lançadas também, né, por alguns artistas de Limeira, outros Minas Gerais, Goiás. É um trabalho que eu também faço à parte, eu gosto, é um hobby que acaba sendo um trabalho também, porque eu gosto de aplicar tudo com uma qualidade possível. E hoje eu posso dizer que eu sou escritor mesmo.
né, por conta desse primeiro livro. Eu estou escrevendo um outro livro já, na verdade, não é sobre aprendizado de idiomas, se chama Como Ser um Funcionário Bem-Sucedido, e vai ser lançado por essa mesma editora. Claro que depois desse trabalho, depois da divulgação e do alcance desse objetivo, que tem a ver com a minha primeira formação, que é a administração de empresas. Eu tenho a pós também em consultoria empresarial. Eu gosto muito disso, eu vivo isso, né, diariamente. Então, é muito bom para a minha carreira, mas também eu foco sempre no objetivo educacional, que é a ideia do livro. Então, eu acho que é uma consequência desse trabalho de formiguinha desde 2018. Então, é uma alegria mesmo, de verdade. E em primeira mão, né? Estou lançando aqui com vocês. Que legal, bacana. E quais as dicas principais? Claro que a pessoa teria que ler o livro, né? Evidentemente, ler o livro, que é um livro, inclusive, que não é tão extenso, é um livro bastante objetivo. Mas em uma esfera de praticamente um tripé aí, né? Quais são os 3 pontos chaves aí para quem, de repente, tem vontade de aprender o inglês, mas talvez já tentou e não deu certo, ou nunca tentou. Eu acho que a grande maioria das pessoas já tentaram pelo menos uma vez, né? Qual a dica principal para essas pessoas, cara? Isso, legal. Primeiro ponto uma ótima pergunta, né? Que eu acho que cito bastante no livro. Primeira coisa, eu digo para a leitura do livro porque você precisa entender o processo de aprendizagem. E o que é o processo de aprendizagem de um idioma? Para ficar bem claro. Claro, eu entendo o processo, depois eu entro nesse processo, né? Primeiro ponto, depois eu explico cada um deles. Entro no processo, entendo o processo, entro nele e depois eu vou até o fim desse processo. Beleza. Primeira coisa, entender o processo, o que é? Não é algo do dia para a noite. Tá. Mas, Ricardo, quanto tempo demora, então? Antigamente, né? Tem pessoas, amigos meus, que eu não falava inglês de infância, estudavam em algumas escolas 8, 9, 10 anos e depois vieram aprender inglês comigo. Por quê? Eu preciso de 8, 10 anos para aprender o idioma? Não é mais assim, caiu já a ficha, que não é mais dessa forma. Então, qual é o procedimento? Entender que não é do dia para a noite, e que eu preciso me dedicar muito, porque é um novo idioma, não é algo que eu nasci ali. Tem gente que tem facilidade, obviamente, mas mesmo com facilidade precisa de dedicação. Então acreditar no processo que você vai escolher para seguir, tanto de forma presencial ou de forma online. É possível aprender das duas formas, sou uma prova disso. Segundo ponto, depois que eu entro dentro desse processo, né, de aprendizagem, trazer o idioma para o seu dia a dia. E o que é trazer o idioma para o dia a dia? Olha, muita gente acha que eu vou viajar, e aí, quando eu viajar, eu coloco o idioma no meu dia a dia lá. O que vai acontecer? Você vai travar e vai achar que você é incapaz, porque vai acontecer. Você tem que trazer para o seu dia a dia agora. Se você está morando aqui no Brasil ainda e aprendendo o idioma, e você traz para o seu dia a dia como? Primeiro você está escrevendo, traz o idioma para o seu dia a dia na forma escrita. Começa a falar aos poucos, traz a escuta. São 4 habilidades do idioma: escrita, leitura, fala e escuta. O correto é você trabalhar as 4 ao mesmo tempo, porém respeitando a sua liberdade. Por quê? Você precisa entender, olha, eu tenho mais dificuldade em falar porque eu sou mais tímido. Então, é algo que eu sei que vai demorar um pouco mais do que outras habilidades. Olha, eu escrevo bem e tal. Tem alunos, por exemplo, que falam rapidamente, mas não gostam muito de escrever. E acontece, vou fazer uma prova de escrita ou algo do tipo, não consegue. Então, as 4 habilidades têm que caminhar ao mesmo tempo, porque alguma delas a gente tem um pouco de dificuldade. Então, entender isso. E aí você vai trabalhando as 4 coisas ao mesmo tempo e você vai tendo resultados diariamente. Você começa a ter orgulho daquilo que você tem resultado. E aí você passa até o quê? Começar a falar com pessoas que usam o idioma naturalmente. Eu cito no livro a palavra stickler. Stickler é uma pessoa que sabe mais que você. Pode ser uma pessoa brasileira, pode ser um nativo,
mas é alguém que sabe mais que você, um professor, um tutor, né? Você precisa ter contato com esse stickler. E aí você traz o idioma para o dia a dia, você perde o medo de utilizar, e aí automaticamente eu digo para a pessoa que está estudando, procure uma referência no idioma. Uma pessoa nativa agora. E essa referência, quem é? Você vai usar aquilo que você gosta. Se você gosta de música, que seja um cantor nativo do idioma. E eu falo no livro não só do inglês. De todos os idiomas funciona da mesma forma. Se é o espanhol, o italiano, procure uma referência ali. Eu tive e tenho as minhas referências. Pessoas que eu conheço pessoalmente, tenho amigos de espanhol da Nicarágua, né, da Espanha, né, de Londres, da Irlanda, nativos mesmo assim para o idioma, italianos da Itália e assim por diante. Mas tenho a referência, por exemplo, leio e assisto muito Barack Obama, as palestras dele, o que ele fala sobre educação, eu trago muito no meu dia a dia. E aí, além de você aprender o que a pessoa está te passando como referência, você está praticando o idioma. Então, é o que eu gosto. Se você gosta de música, com a música, de filmes, de séries, com o ator. Então, antes de você assistir um filme inteiro em inglês, sem a legenda ou com a legenda em inglês, assista o trailer. Se adapta com a voz daquele ator, daquela atriz. Você assiste, repete, a repetição ajuda muito, e aí depois você assista o filme, você vai ter 50% do idioma ali linkado. E aí a fase final é você, depois de acreditar no processo, entrou nele, você vai até o final. Aí, acabou. Eu falo no livro até de você se tornar trilíngue e poliglota. Porque depois que você aprende o segundo idioma, o terceiro e o quarto, por isso que existem pessoas que falam 8, 12 idiomas. Porque depois do segundo, você já tem maturidade. Falo isso no livro. Você tem maturidade e aí você já não tem mais medo de errar. Hoje você fala quantos idiomas? Eu falo 3 idiomas contando com o português, né? E o quarto é o italiano, que eu venho estudando. Fazendo isso que eu conto no livro, diariamente. Bacana. Parlando. Como que é? Parlando. Falando Ok, em italiano. ok. Speaking in English, hablando em espanhol e parlando em italiano. E falando em português. E Aí falando em português. Aí ajuda. Meu, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o bate-papo aqui com o Ricardo falando sobre aprender a se comunicar em um novo idioma. A gente já volta. Estamos de volta ao vivo com o Conexão no Ar desta sexta-feira. Nós vamos seguir o bate-papo aqui com o nosso amigo Ricardo Augusto, que está lançando um livro muito legal aqui, Aprenda a se comunicar em um novo idioma. E o pessoal que quiser comprar esse livro aqui, o Ricardo, vai estar disponível praticamente em todas as livrarias. Hoje o pessoal compra muito também de forma online, né? Exatamente. Primeiramente, Lucas, esqueci de agradecer no começo, né, pelo espaço. De verdade, eu agradeço muito, como a gente falou, né? Para mim é um início, assim, como escritor, e estar aqui falando sobre o lançamento, sobre o projeto, na verdade, do livro, né? Mais do que a venda do livro, ajudar a diminuir a estatística de brasileiros que não se comunicam em um novo idioma. Especial o inglês, que é mais utilizado, espanhol e assim por diante. Mas para adquirir o livro, a editora é a editora Viseu. Então, editora Viseu, se você digitar no Google, você já encontra ali, já consegue, né, acessar a página de compra. É a pré-venda até o dia 20 de dezembro. E as pessoas que comprarem agora vão ser os primeiros a receber em casa, né, o livro. E a partir daí, fora a editora, você vai ter a Amazon, vai ter no Google, vai ter na Americanas, vai ter na Magazine Luiza também, que é o book, né? Magazine Luiza. Todas a Nobel também, né, em formato impresso e também no formato digital. Para o ano que vem, eu adianto aqui que esse livro também vai estar em formato audiobook. Que legal. Também. Aí ele é bom. Vai estar em audiobook pela editora também, a própria editora, né? Estamos aí seguindo o projeto para acontecer isso e atingindo o alcance do trabalho, que é o nosso objetivo. Como eu disse, tem um objetivo educacional de alcance agora Brasil todo.
ele vai ser lançado em inglês também pela editora. Então, era uma coisa que eu já vinha fazendo, né, de forma individual, traduzindo ele, né, fazendo aí a correção para o inglês, para que seja um manual também do aluno que já entre com nível na escola e possa ler o livro, aprender o conteúdo e já praticar o inglês. Então, atingindo o nosso objetivo aí de alcance, também vai ser lançado em inglês. Vision, né? Eu vou pedir para colocar na tela aí também para a gente. Ricardo, uma pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Você falou sobre as etapas ali do aprendizado, a gente começar, por exemplo, a usar o inglês no dia a dia e até ter contato com uma outra pessoa que também usa. Uhum. Às vezes o processo de aprendizado, quem de fato quer ir adiante ali no processo, é um pouco solitário, né? Às vezes eu estou aprendendo, mas eu não tenho ninguém ali do meu lado. Como é que você recomenda, assim, procurar pessoas que também estudem igual você, na escola, ou às vezes você está aprendendo sozinho, fazendo ali um curso online ou individual com o professor. O que você me recomenda para eu encontrar pessoas que queiram praticar o inglês comigo ali? Perfeito. Ou qualquer idioma, né? Perfeito. A gente fala do inglês que Exato. Perfeito. Bom, a minha dica, minha tip, né, vai ser o quê? A gente acredita que não tem pessoas, mas a gente tem muita gente que está estudando inglês de forma online, como o Lucas disse, depois da internet, né? Uma pena ter só 5%, porque com a internet era para esse número cada vez mais aumentar. Pelo menos uns 15 já estariam num nível bem mais elevado. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, com muito trabalho, né? Então, qual é a ideia? Trazer o idioma para o dia a dia. Primeiro ali na English U, por exemplo, a nossa metodologia está voltada nessa proximidade. Então, o aluno tem um contato diário com o professor via WhatsApp, diário, de segunda a segunda. Mas se matriculou, o contato é esse. Por quê? Para nós é indiferente escrever em inglês ou escrever em português com o aluno. Contato, se eu estiver numa festa, se quiser, o aluno entra em contato, a gente pratica o idioma até ali. Para nós, faz parte da metodologia. Por isso, cada professor lá não tem um limite alto de alunos, porque a gente sabe que vai dar esse trabalho, que é positivo. Então, com a gente elimina esse processo. Não tem ninguém? É mentira, não existe isso. Né? Não existe. Agora, para quem não estuda com a gente, já vem estudando, tem gente que estuda sozinho, que joga videogame, que gosta de música, que assiste, e tem facilidade. Muita gente aprendeu sozinho, é autodidata. Não foi o meu caso, eu conto no livro como eu aprendi inglês. Né? Eu achava que eu falava, eu vou contar a história aqui depois, né? O que aconteceu comigo, mas dar um resumo dela. Mas você tem sim amigos, pessoas que estão estudando, que estão acima um pouco do seu nível, ou pessoas que estão no mesmo nível, ou até que estão abaixo. Porque aí você vai trocando essa informação. Então, acho que tem que perder a vergonha, né? Exato, vamos lá, começar a tentar. Começa escrevendo, né? Eu falo, comece sempre escrevendo. Se você consegue escrever sobre o seu final de semana, como ele foi, você vai escrever ali uns 3, 4 parágrafos. Depois de ter tido uma base. Com a gente ali, depois da 12ª aula, você já consegue escrever sobre o seu final de semana, algo que aconteceu. Algo no presente, no passado, no futuro, naturalmente. Com vocabulários, claro, do dia a dia. Tá? Se você faz isso, automaticamente, com repetição, você vai conseguir replicar isso na fala. Então, ontem eu fui ao cinema. Yesterday I went to the cinema. Yesterday I went to the cinema. Se eu escrevi isso para falar, vai ser mais tranquilo. Mas hoje não está, eu não direi mais difícil, mas acho que talvez um pouco mais desafiador, né? Porque se a pessoa começa não estou dizendo estudar o idioma, mas estudar um pouco da cultura americana. Uhum. A pessoa se depara com, há uma década atrás, sei lá, uns 15 anos, se falava, hoje ainda se fala, evidentemente, do Black English, né? Que é a questão das mais relacionado às gírias e tudo mais. Porém, hoje, com a questão dessa garotada jogando, a gente percebe que eles vão quase que inventando alguns termos. Como né? existe no português. É nesse ponto que eu ia chegar. Exato. E além do inventar, né, criar, tem a questão de abreviar algumas palavras que você fala, caramba. Então, se pegar um exemplo hoje no português,
Uma pessoa, sei lá, com 50, que está aí em pleno vigor, absolutamente, essa pessoa talvez vai ter dificuldade de entender o que a molecada está falando no jogo, e está falando no mesmo idioma, carambolas. Né? Exato. Tem alguns termos... Começa a se perder nos termos. Como que é? Tem um que Claro que a maioria vem de fora, né? Tem o tal do flodar o chat, não é isso? Mas, cara, para quem não está acostumado nessa linguagem tão nova, a pessoa já fala, tem algumas palavras ali que ela fala... Aí, dependendo como for, se você assiste uma série brasileira que mostre um pouco da vida das pessoas de extrema periferia, por exemplo, a forma que o sujeito fala e até algumas gírias que ele utiliza, às vezes você fala... Não tem aquele meme do what? Então, What? É mais ou menos aquilo. Agora, imagina, isso aconteceu com o inglês, absolutamente. Exatamente. Olha que interessante. Eu não disse que você tem... Eu disse para você trazer o idioma para o seu dia a dia, correto? Trazer para o seu dia a dia é para a realidade que você vive. Então, tem que se aproximar daquilo que você exatamente. vive, né? Por isso que eu digo que assim, por mais que você estude em grupos de 4, 6 alunos, como é na English U, o aprendizado ele é individual. Inclusive, você evolui conforme a sua dedicação e você traz para o dia a dia. Agora, olha que legal. Se eu estou aprendendo o idioma para trazer para a minha realidade, a minha realidade ela é a do jogo, problema nenhum. Se eu tenho 50, 60 anos e eu estou aprendendo inglês, eu tenho um aluno online de Ribeirão Preto, ele está aprendendo, eu fiz uma postagem um dia, cientificamente é comprovado que você retarda o aparecimento do Alzheimer em 5 anos quando você aprende a falar um outro idioma. Isso comprovado cientificamente. Em qualquer etapa da vida? Que legal. Em qualquer etapa da vida. Por quê? É óbvio assim, claro que não tão óbvio, mas você está fazendo o seu cérebro trabalhar, aprender coisas novas. Esse é o resultado. Mas comprovado cientificamente, você retarda 5 anos. Quer dizer que a cada idioma, né, 5, 10, um outro tal. Eu tô ficando bem, né? Isso é uma coisa que eu tô tentando evitar. Mas é comprovado cientificamente. As ideias dele. Tô com 10 anos na conta aí, viu? Exato. Ele quer ter uma conta de 35 a 40. Exato. Aí, daí não dá nem tempo, né? Não quero nem saber disso. Não ter mesmo, né? Enfim. E aí eu fiz essa postagem. Esse senhor entrou em contato, né? O nome dele é Geraldo. Ele entrou em contato e enviei o livro para casa dele, porque eu envio sempre o livro antes, na matrícula, porque eu peço, antes de estudar, ler o livro, para entender o processo. E tem contato com ele, eu pergunto, qual é o motivo que você veio aqui, que você quer aprender inglês? O motivo dele é exatamente retardar o surgimento do Alzheimer. Foi por isso que a matrícula foi feita, e a gente fala em espanhol também, porque ele também pesquisa coisa em espanhol. Ele não quer falar perfeitamente, Lucas. Ele não quer falar na gíria, no sotaque, o inglês americano ou britânico. Ele está preocupado com a saúde dele. E isso é legal. E além da diversão que é. Sim. Ele falar inglês comigo, ou quando ele vai, por exemplo, ele diz que joga bingo com amigo, família. Quando ele vai jogar, ele brinca em inglês, em frases. Isso para ele traz um orgulho. Então, cada um tem o seu motivo. Então, trazer para o dia a dia é isso. Você vai aprender para trabalhar, para usar formalmente, inglês formal, mas eu digo, naturalmente todo mundo precisa aprender o simples do inglês. Eu não gosto de chamar de básico. Tem gente que fala assim, eu sei o básico do inglês. Básico, para mim, é uma pessoa que consegue ler inglês, pelo menos. Isso para mim é ser básico. Que entende a estrutura, presente, passado, to be, futuro, present, perfect, uns modal verbs. Eu não quero falar de regra, mas entende isso. Quando lê, sabe o que é. Isso, para mim, é uma pessoa básica. Agora, o simples do inglês, no geral, é você ser simples nas 4 habilidades. Porque, você, por exemplo, eu sei que fala inglês. Olha, minha vontade, a gente estava conversando aqui antes, eu gostaria, talvez, de... É um processo aprender o idioma, né? Eu falo muito da palavra processo, é um processo, né? E
E aí, você tem níveis dentro. Não sou eu que disse isso. A própria União Europeia, né, que controla os idiomas, existem níveis. Existe o A1, A2, B1, B2, C1, C2. E dentro disso, os níveis básico, pré-intermediário, intermediário, avançado, né, business e assim por diante. Então, eu vou seguindo esses níveis. E aí, automaticamente, a gente aprende a informalidade depois do simples. Né? Tem o LOL, que é o low lá, que significa laugh, né? Laugh significa dar risada, gargalhar. É o nosso kkk, ou o nosso ha, que é o mais simples, né? E aí eles vão mudando cada dia mais. E nunca vai parar, em qualquer idioma. Isso existe no espanhol também, que eu tenho muito contato diariamente. Então, eu que estou aprendendo italiano, se eu não trazer o italiano para o meu dia a dia, vai demorar mais o meu resultado, né? Seguir esse processo. Falando sobre processo, Lucas, você me permite uma frase? Agora eu descobri porque ele fala 3 idiomas e quase vai falar o quarto, Ele gosta, hein? Lucas, tá vendo? Ah, a comunicação é rapaz, assim. E eu conto aqui também, eu conto no livro como eu aprendi. Na verdade, assim, eu aprendi espanhol primeiro. Na graduação, eu via os alunos falando inglês lá e eu achava o inglês lindo, 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 lindo. Nossa, eu quero falar isso. Mas assim, de uma família simples, ninguém na minha casa falava idioma, ninguém tinha graduação ainda, fui o primeiro a me graduar, depois os sobrinhos. Então assim, puxa, eu acho que eu não consigo, foi a primeira coisa. Eu acho que não é pra mim isso. E aí o espanhol era porque a graduação exigia que você estudasse um idioma. E aí, falei, não vou escolher inglês, não, é difícil. Vou escolher o espanhol. Fiz teatro em espanhol, amei as aulas 1 ano e meio, aprendi ali o simples, foi muito legal. A partir daí comecei a entender, mas não trabalhava com idioma, nada, nesse momento era só os meus trabalhos de aulas ali iniciais. E gostava do inglês, mas como eu vou fazer? Entrava num grupinho, todo mundo falando e nada, eu não conseguia, eu sabia muita coisa pronta. E aí eu achava que eu falava. Então, por exemplo, I don't have money, né? My name is, I am, essas coisinhas prontas, beleza. Um dia eu estava na casa de um amigo meu, né? E tocou a campainha, lá vou eu atender no lugar dele, porque ele estava pintando a casa lá, algo desse tipo lá. E eu batendo papo com ele, saí, uma senhorinha com uns 4, 5 cachorros atrás dela, assim. E eu brincava sempre. Ela estava vendendo uma rifa de um relógio. E eu, I don't have money, para ela. Tinha essa mania, não era para humilhar, nada disso. Eu gostava tanto do idioma e queria aprender que eu brincava assim e achava que eu me virava. Dava para fazer. Essa senhorinha desembestou falar inglês comigo, que eu perdi todos os rumos. Todos. Eu entendi a palavra tudo picada que ela me falava, assim. Tudo picado. Entendi mais ou menos o que ela falou, fiquei boca aberta e falei... Ali foi meu basta. Eu não falo inglês e a partir de agora eu vou ter que falar isso aqui, não é possível. Comprei a rifa dela, óbvio. Tinha que dar essa atribuição. Abriu a partir dali. E ela não só falava inglês, como falava francês, né, japonês e espanhol. Ela tinha sido adotada quando criança. Ela veio parar em Limeira ali e tal. Mas tem uma história toda fora do país. Que legal. Cara. E começou a partir dali. Eu falei, e essa senhorinha é viva? Eu nunca mais a vi. Nunca mais a vi. Apareceu do nada ali mesmo. E foi isso. E eu falo na página 3 do livro, 4 do livro. Não queira pular etapas. Entenda o curso natural das coisas e acredite que cada fase tem um propósito. A forma com que você reage em uma situação é o que determina o quanto você aprendeu com ela e se já pode passar para novos desafios. Então, tudo é um processo que você aprende. Aprender idiomas também. Então, você vai ultrapassando, seguindo esse processo e alcançando os resultados a partir daí. Já na parte final do nosso programa, resta o quê? O Will 12? O Will, que é inclusive o futuro, não é? Auxiliar do futuro. Eu fico chamando ele de Will I Am, porque Willy... Tem meme do Will Mas Smith. Sim. Will Smith. O Will é carne, né? Mas Will também significa vontade, sabia? Além de ser
é o auxiliar do futuro. Sim. Desejo, Willing. vontade de algo. Will. Porque esse rapaz ali, o nick dele é o Will 12. Né? Você viu? Will. Ai, que sacanagem, William. Eu falei pra você, William. Às vezes eu tento Ele lembrar, ele é o Desejo 12, hein? Ô, louco, Ô, louco. É o verbo desejar. Migração, é o Will do futuro, não é isso, Will? Olha aí. Fala, eu do futuro. Ele trocou o Insta dele, era Porque o um dia eu Will falei 12. aqui que era o Will 12 o Insta Aí dele, ele correu e começaram trocou. a zombar do Will 12, aí você mudou pra quê agora, o Will 12? Pra William. 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 Já é um nome em inglês muito forte aqui no Brasil, né? Pois é, Na verdade. Muitas palavras, né, que já estão abrasileiradas, né, do inglês. Até você falou das palavras. Tem o crush, né? Que Sim. a meninada usa muito, que é o namoradinho e tal. Veio do inglês e hoje. Muita usa coisa vem, né? Muita coisa. Muito store. Sim, Né? sim. Muita Lembra ao longo da pandemia, Lucas? O delivery, o takeaway, Take away, esse take Takeaway away. é um phrasal o verb. drive-thru. Take away. Significa para levar, né? Só posso retirar ali, né? Retirar, take away. Take away. A gente falou, nossa, gente, Delivery. ajuda o pessoal. Fala aí, ó. É pra retirada. Aí você passa e Exato. pega. Não, mas pra cá, pra quem não fala, começar a falar take away, eu acho que é desnecessário, takeaway, né? Exato, Bom, abrasileirando aí o inglês. Tudo bem, hein? E vamos que vamos. Cara, gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, bater um papo bacana, um sujeito que é de Limeira, que está com certeza aí ajudando bastante gente também, e agora com o livro eu espero que tenha bastante sucesso aí com o livro Aprenda a Comunicar em um Novo Idioma. Obrigadão, sucesso, que Deus possa abençoar você aí nessa jornada, cara. Amém, Lucas. Amém. Obrigado, Roxana. Obrigado pelo bate-papo e pela abertura e pelo espaço. Muito obrigado. Legal, bacana. Valeu, William! Como que finaliza em inglês, William? Não. Let's go, let's Let's finish. go, tipo um Thank you have so a much nice for weekend, watching us. God bless you, Yeah, e por aí God bless vai, you. né? Thank you so much for watching us. Bye, Obrigado bye. por nos assistir. Ótimo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Tchau, tchau. Hasta pronto. Tá pronto. Thank you.